O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso culto, amados irmãos, irmãs, está sendo transmitido também por Facebook, por YouTube.
os irmãos que nos acompanham, que possam, na medida do possível, compartilhar o nosso culto, para que possa chegar, irmãos, nas pessoas que são necessitadas, que muitas das vezes não sabem que está havendo um culto, que está havendo uma reunião de adoração a Deus. Então, aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, nós deixamos esse convite para que a comunhão que está entre nós aqui possa alcançar a todos que nos acompanham nas casas, onde esses irmãos estiverem, que eles possam compartilhar, que mais pessoas, mais almas possam ser beneficiadas com a presença do Santo Espírito do nosso Deus. Tá bem assim? Então vamos começar esse culto, amados irmãos, cantando nesta comunhão o hino 363, 363. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia. Podemos nos sentar, irmãos, aleluia. Em continuação, amados, vamos cantar o hino 118, 118. Glória ao Senhor. Glória, aleluia, Senhor.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Criador. Aleluia. Irmãos, todos nós que estamos recebendo esse culto presencialmente ou através da internet, todos nós, tenho certeza que tem alguma necessidade. Todos nós temos algum ponto em nossas vidas em que somos carecedores, precisamos da misericórdia do nosso Deus. Entretanto, irmãos, o Senhor se agrada da nossa adoração, o Senhor se agrada da nossa comunhão quando nós cantamos os hinos. Então, irmãos, às vezes, não é o caso hoje, mas às vezes nós nos apresentamos nos templos para congregar, seja em que igreja for, e nós simplesmente ouvimos os hinos. Simplesmente a nossa mente está lá longe nos nossos problemas e querendo que o Senhor fale conosco. Nós precisamos estar presentes no culto, irmãos. Nós precisamos congregar, participar da adoração ao nosso Deus. Muitas das pessoas que recebem o culto pela internet, é normal, ela coloca no mudo e fica só esperando a hora da palavra. Irmãos, o culto não é só a palavra. A comunhão, ela é gerada, a revelação do Espírito Santo, ela acontece com a comunhão do culto. Então, o convite que fazemos nesta noite é que possamos cantar, possamos clamar, vamos despertar a atenção dos céus para essa igreja nessa noite, irmãos. Os irmãos estão nessa comunhão, as irmãs. Então vamos nessa comunhão, irmãos, cantar o hino 374, 374. Glória ao Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Bem amados irmãos, neste momento nós iremos buscar a face do nosso Deus em oração. Muitos dos nossos irmãos, amigos que nos acompanham pela internet têm deixado os teus pedidos de oração, a qual será feita menção neste momento. Também os irmãos que passaram pela portaria pediram orações por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados também da obra de Deus. Também nós temos um pedido especial pelo irmão Fernando, que está com pneumonia, filho da irmã Cida. A nossa irmã Cida está nos visitando nesta noite. O filho está com suspeita de Covid, nessa pneumonia, e confia na oração da igreja, irmãos. Quem ora, quem atende, tem necessidade na própria vida. Quem atende precisa da misericórdia de Deus. Quem ora também precisa da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Mas essa é uma boa hora, irmãos. Nós iremos aos pés do Senhor, então nesse momento vamos clamar ao nosso Deus, irmãos. Quando dobrarmos os nossos joelhos, nós, a partir do culto, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, onde eles estiverem, que seja um momento de nós esquecermos os nossos problemas e depositar toda a nossa confiança na mão do nosso Deus. Então, juntos, amados, em uma só comunhão, numa só fé, busquemos a face do nosso Deus com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Glória, glória ao Criador, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor, aleluia. Glória a Jesus, bendito és tu, Rei da paz, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor eterno, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, nos encontramos em ato de humilhação na tua presença, rendendo-lhe graças, primeiramente, Senhor, pela grande sorte que coube a nós, de sermos chamados teus filhos e herdeiros das tuas promessas nos céus, porquanto, Senhor, Tu não tem olhado a nossa condição, Tu não tem olhado o nosso merecimento, mas Tu tem feito uma promessa para nós, Senhor, que se formos fiéis a Ti, no pouco, sobre o muito Tu há de nos colocar, aleluia. Ó Deus de misericórdia, se ainda assim temos faltado na Tua presença, seja por obras, por pensamentos, Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, que hoje, mais uma vez, Tu não pouse sobre nós o peso da Tua mão, tampouco, Senhor, nos julgue com a Tua justiça, mas venha, Senhor eterno, olhar para nós com a multidão da Tua misericórdia, Senhor. Tem piedade de nós, perdoa as nossas faltas, ó Pai. Se erramos, se pecamos, tem misericórdia, Senhor. Não olha, não coloca em nós, Senhor eterno, o peso que há desses nossos pecados, dos nossos erros, porque estamos na Tua casa, estamos Te buscando, Senhor, porque só em Ti há consolação, Senhor. Graças Te damos pela boa oportunidade, graças Te damos pelos hinos que já foram cantados, Senhor, porque temos certeza, Senhor, que no cantar dos hinos, Tu já tem mexido no íntimo do nosso coração. Ó Pai de misericórdia, nós Te apresentamos, Senhor, todos esses pedidos de oração que foram feitos menção na porta, ó Pai, com especial atenção, Senhor, nós apresentamos, ó Pai amado, nosso irmão Fernando, filho da irmã Cida, Senhor, a Tua filha, ó Pai, está congregando conosco, está de passagem, mas confia na Tua providência, Senhor, porque a salvação, a libertação, Senhor eterno, as Tuas misericórdias não escolhe placa de igreja,
igreja, Senhor, mas nós estamos diante do Deus que fez os céus e a terra. Ó Deus de piedade santo, queira ser com esse teu servo, com esse teu filho, Senhor, com a família desta tua serva também, pelo amor do teu santo nome. Os demais pedidos de oração, Senhor, queira tomar cada um na tua mão. Ó Deus de piedade santa, apresentamos, Senhor, tantos outros pedidos de oração, Senhor. Causas difíceis, causas impossíveis, enfermidades incuráveis, Senhor, os pedidos que vêm também da nossa Irmandade na internet, Senhor eterno, ó Pai de misericórdia, nós te pedimos, Senhor, aonde o homem colocou um ponto final, coloca uma nova estrofe, uma nova fase, uma nova vida diante do teu povo, pelo amor do teu santo nome, porque nós cremos, Senhor, que o que tu tens feito no nosso meio é digno de toda honra, de toda glória, Senhor, e nós te pedimos, renova os teus favores sobre o teu povo, pelo amor do teu nome. Ó Pai de misericórdia, queira continuar nos abençoando neste culto, nas ofertas, Senhor, nos conselhos, e maiormente nós te pedimos, manda do céu um passo da tua santa, bendita e poderosa palavra. Graças te damos por tudo quanto tu tens nos feito, Senhor, e também pelo que tu has de fazer por nós, na certeza que pedimos não por nós, mas por Jesus Cristo, Filho do teu amor, aquele que vive para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória ao Criador, bendito é o teu nome, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, o nome de Deus seja sempre louvado, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos que estão com a lista do círculo de oração, se puder, irmão Marquinhos, colocar o nome do irmão Fernando hoje. Também, irmãos, nós gostaríamos de anunciar aos irmãos alguns assuntos. Primeiramente, os nossos cultos, que são realizados às quartas-feiras, às 20 horas, aos domingos, 10 horas da manhã e 18h30 à tarde. Também os cultos às terças-feiras, nesta congregação, e aos sábados um culto especial para as irmãs, todos os sábados, às 10 horas da manhã. E também, como é de conhecimento de todos, que diariamente nós temos os nossos cultos online. Então, quando nós não estivermos reunidos aqui, que a Irmandade é convidada a participar dos nossos cultos online também, para que nunca falte para nós um passo da palavra do Senhor para as nossas vidas, irmãos. Também gostaríamos de anunciar que todos os domingos, 8h30 da manhã, nós temos aula de música nesta igreja. Então, o irmão, a irmã, teu filho, algum parente que tem desejo, que tem prazer em aprender a música, aprender uma arte nova, que você possa estar presente. Não é cobrado nenhum valor, nenhuma contribuição. O que nós pedimos de voluntariado a quem frequenta a aula de música é a oração. Oração por quem ensina, oração pela igreja, para que o Senhor possa abençoar quem aprende, quem toca, quem canta, e que o nome de Deus em tudo seja glorificado pela igreja, irmãos. Também no próximo dia 1 de novembro, às 18h30, na congregação de Itapevi, haverá o santo serviço de culto com ordenação para ministério de ancião do nosso irmão William. Toda a Irmandade é convidada a estar presente. No outro dia, dia 2 de novembro, feriado nacional, às 15 horas, nesta congregação, haverá o santo serviço de culto com serviço de busca dos dons. Então, vamos nos esforçar para estar presente nesse dia. O Senhor certamente fará uma grande festa no meio de nós. E aos irmãos que puderem chegar um pouco mais cedo, o culto começa às 15, mas aos irmãos que puderem chegar um pouco mais cedo, às 10 horas da manhã, a orquestra estará reunida com alguns profissionais para gravar alguns hinos a mais que nós temos no nosso cenário.
Então toda a Irmandade é convidada a estar presente para acompanhar a gravação e cantar junto, né, irmão Rodrigo? Para todos participarem desta gravação. No próximo dia 13, já está um pouco mais distante, haverá ensaio nesta congregação num domingo pela manhã. E também, irmãos, um assunto muito importante, as ofertas. Neste momento, na frente do seu banco, você tem um envelope onde você pode contribuir com a Congregação Cristã Apostólica. As ofertas que nós fazemos, ela é voluntária, não há uma obrigação para quem quer participar da comunhão da Congregação Cristã Apostólica de fazer qualquer tipo de contribuição. Ela é voluntária, mas nós temos liberdade de pedir, porque esta oferta ela retorna para o benefício da própria Irmandade, seja no atendimento dos necessitados, seja no atendimento, irmãos, de algum serviço de reforma, como está acontecendo na Igreja do Limão, seja, irmãos, como a oferta que está acontecendo a partir da venda do livro, né, irmão Rodrigo, que serve para a obra de Deus ali no Paraná, uma congregação que está sendo construída, e assim o Senhor vai abençoando e abrindo caminhos. Então o irmão, a irmã que veio preparado nesta noite, na frente do teu banco tem um envelope, é bom que todos, na medida do possível, possam contribuir. E se houver algum irmão, alguma irmã que sente prazer, mas veio desprovido e sente contribuir com algum valor, nós temos na portaria nossos irmãos, irmã, com a máquina de cartão de crédito e débito. Se alguém precisa passar, é só levantar a mão que eles vão até você. Tem um irmão aqui que vai passar com a máquina, tá, irmão? E, irmãos, esta parte da oferta, nós não insistimos, mas ela é muito importante, porque quando falta na mesa do necessitado e a igreja é desperta e tem condição de atender, temos certeza que o Senhor se alegra, irmãos. O Senhor se alegra nos céus. E às vezes você contribui hoje, por pouco que possa parecer para você, mas o Senhor conhece o teu coração. Se você está dando de coração aberto, no dia que você precisar de uma palavra, de um conselho, de um abraço, o Senhor desperta quem você menos espera e atende também a tua necessidade. Às vezes para nós é só uma moeda ou uma nota, às vezes não paga nem a condução do ônibus que nós viemos, que algum irmão possa ter vindo de condução, mas irmãos, é alimento na mesa do necessitado. Então nos esforcemos nessa parte. Também na nossa congregação, como em todas as igrejas da Congregação Cristã Apostólica, nós temos uma mesinha que fica na entrada da igreja. Aquela mesa, conforme nós já dissemos anteriormente, ela é pequena, mas é gigante no significado. É a mesa do amor. Então o irmão, a irmã, sempre que possível, que vier à igreja, traga um alimento não perecível para que possamos ir juntando e montando as cestas básicas e atendendo os necessitados. Até faço um convite, irmãos. Falamos isso no culto de Itapevi, vamos repetir aos irmãos. Quando for sair de casa, nós sempre temos um costume, onde nós deixamos o nosso inário, a nossa Bíblia, sempre. Todos nós temos alguns costumes para ir à igreja. Onde está a nossa roupa que vamos nos vestir? Deixa um bilhetinho para você trazer sempre um alimento não perecível. Não vai fazer falta para você. O Senhor vai abençoar o teu celeiro e vai ser muito útil para quem tem necessidade, irmãos. Está bem assim, irmão Rodrigo? Mais alguém vai contribuir com a oferta, irmãos, ou podemos agradecer? A irmã pode vir até a frente, por favor. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, nós temos ainda os azeites ou a gente precisa repor? Primeiro domingo de dezembro. Ah, importante. Já estão pedindo para nós já. A prova bate
Todo mundo pede azeite, irmãos. Glória a Deus. E o Senhor faz obra. O Senhor faz obra, não podemos ficar dispersos. Devemos estar aos pés do Senhor e fazer o que Ele requer de nós. E na parte da unção, irmãos, quando a nossa casa não está em paz, tem um mistério, mas que o Senhor faz obra, faz. Que nós somos testemunhas verazes, nós somos. Houve um tempo em que passamos por uma grande provação na nossa família, a Irmandade foi participante dessa prova. E teve um dia que nós congregamos nesta igreja, no culto, o Senhor falou muito com as nossas almas, voltei, minha casa, irmãos, ainda que ela seja numa subida, mas a garagem ela é plana. Eu cheguei e parei o meu carro, como todos os dias, e entrei numa aflição, as crianças já estavam dormindo, a minha esposa já estava dormindo, e uma aflição de morte, porque nós estávamos vivendo uma provação de morte. E eu fiquei orando, clamando, chorando aos pés do Senhor, e umas 11h30 por aí eu estava lendo as Escrituras, numa parte onde fala que as orações dos santos sobem no incensário de Deus. E nessa hora, deram um soco na porta da minha casa. Como eu sou um servo de Deus, fiquei com muito medo, irmãos. Falei, pronto, agora ficou. Porque a gente é fraco, né, irmãos? E fui ver o que estava acontecendo. Um vigia do bairro que a gente mora falou: eu não sei o que aconteceu, mas meu carro estava no meio da rua. Meu carro foi no meio da rua, eu olhei aquilo, falei, impossível, porque o carro não tem como você desligar ele se ele não estiver engatado. Mas são as hostes espirituais da maldade, irmãos, atormentando nós. Coloquei o carro de volta, orei, muita aflição. No outro dia, congregamos de novo. Na volta, falei, bom, nós servimos a um Deus vivo. Fiz uma oração, abrimos as Escrituras, onde o Senhor mostrou, ungimos a casa, onde tinha a porta, janela, as crianças. Irmãos, até o dia de hoje, aquela aflição nunca mais encostou em nós. Pela prova que tínhamos, o Senhor já deu a vitória e ficou o testemunho para contar e dividir com os nossos irmãos. Então, na parte da unção, vamos nos apegar. A partir de dezembro, não vamos perder essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor e termos sempre conosco um frasquinho de azeite que nós recebemos na igreja. Tá bem assim? Tá bom assim, irmão Rodrigo? Vamos nos levantar, irmãos, para agradecer as ofertas? Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos reunidos, lembrando dos teus favores sobre a igreja. Nós estamos, Senhor, agradecidos pela contribuição, pelo esforço dos teus filhos, das tuas filhas. Nós não temos, Senhor eterno, como retribuir a cada um desses teus servos. Nós, Senhor eterno, temos certeza que há entre nós irmãos, irmãs, que para estar dentro da tua casa, para ter coragem de entrar nessa igreja, já foi um sacrifício na tua presença. Senhor, a cada um de nós, retribua com bênçãos na multidão da tua misericórdia. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos nos sentar, os irmãos vão recolher as ofertas. Deus abençoe a todos os irmãos, as irmãs que contribuem, aos irmãos que não puderam, que Deus possa abençoar a todos, para que possamos ter sempre para distribuir aos necessitados, irmãos. Então, agora em comunhão, vamos cantar o hino 266.
Glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Pronto, irmãos. Agora nós estamos na hora da palavra. Fiquemos todos nessa comunhão e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão Marquinhos, os irmãos Diácono, irmão André, tem a palavra. Irmão Rodrigo, a Irmandade tem prazer, vem. Vem. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Glória a Deus. Atos, capítulo 19, iremos ler do verso 1 ao verso 16º. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. Amém. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. As palavras que o Senhor nos desperta nessa noite, nessa passagem, irmãos, uma passagem aonde mostra que, por poucas frases, o exemplo que o Senhor deixou para nós. Vejam que Paulo ficou 3 meses tratando de 12 varões. E a partir de então, uma multidão se converteu. Às vezes, nós, por pouca coisa, somos inquietos. Achamos que o nosso trabalho evangelístico não está surtindo efeito. Às vezes achamos que o culto não está chegando onde deveria chegar. Isso serve
para o líder de uma igreja, isso serve para um membro que acabou de chegar, a respeito, irmãos, de que o tempo de Deus depende só dele. Nós devemos estar no centro da vontade de Deus, mas as coisas acontecem conforme o Senhor se aprove em fazer. Aqui nós vemos o caso de Paulo passar por uma cidade onde ficou anos, e ele chegou para conhecer a 12 pessoas, 12 varões que haviam recebido o batismo de João. E pela causa, pela vida, pela missão que ele tinha, ele trabalhou, ele se dedicou. Paulo era um homem de multidões, Paulo era um homem cheio de cultura, e Paulo era um homem cheio de poder do Espírito Santo também. Mas, irmãos, não é cuidar de uma igreja grande, é cuidar, atender, amar a todos os irmãos. Não é assim? E, irmãos, e a palavra do Senhor hoje vem para nós, a comunhão, a condução do culto, vem para nós, irmãos, despertando a quem recebe, seja na igreja, seja onde estiver através da internet, a respeito do poder que há em quem está com o Espírito Santo. E o que nós devemos fazer, que não é agradar ao Senhor sobre todas as coisas, louvar ao Senhor de contínuo, buscar comunhão de contínuo com o Senhor nosso Deus, e buscar, irmãos, trazer sempre para nós o nosso amigo, o Espírito Santo. Quantos de nós, irmãos, temos nos esforçado nessa parte? Será que há entre nós, ao menos um, que tem buscado mais o Espírito Santo do que satisfazer as necessidades do dia? Difícil, né, irmãos? Porque nós pensamos primeiro, Senhor, prepara, Senhor, livra, e depois nós lembramos, Senhor, nos visita. Mas, irmãos, o Senhor conhece os corações. O Senhor sabe como nós entramos por essas portas. O Senhor sabe como a nossa querida Irmandade recebe o culto, também pela internet. E o Senhor, irmãos, que sonda os corações, sabe que ainda que você esteja com a sua luz quase se apagando, ela pisca, parece que vai apagar, mas ela está acesa. E hoje o Senhor quer ligar a força da luz e quer renovar, quer reforçar e quer que você tenha luz sobre a tua cabeça que possa iluminar uma cidade inteira, irmãos. Porque é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas. Hoje, o Senhor nos convida, irmãos, para uma obra apostólica. Hoje, o Senhor nos convida, amados, para que tenhamos sobre nós o poder do Espírito Santo governando todas as nossas obras. Chega, irmãos, de confiar no homem, confiar na mulher, confiar no advogado, confiar no médico. Confie em Deus, irmão. Confie em Deus, minha irmã. O Deus que você serve é o Deus que fez os céus, fez a terra e tudo que nela há. Irmãos congregados em Alphaville nesta noite, saia dessa igreja empoderado pelo Espírito Santo. Entre, irmãos, aonde tem a tua necessidade, aonde tem a tua causa, o Senhor, como foi com Paulo, como foi com os discípulos, o Senhor quer se usar de você na terra. O Senhor quer se usar, irmãos, dos pequeninos, porque quando você menos espera, quando você menos busca, o Senhor, através das obras das tuas mãos, o Senhor faz uma grande obra na terra.
Nós falamos há pouco a respeito da unção, não é verdade? Nesse tempo de provação que nós estávamos, irmãos, que foi a enfermidade do câncer da minha sobrinha, aonde a igreja orava de contínuo, teve um dia que eu estava preparado para sair com a minha esposa, o telefone tocou, a minha irmã falou: olha, a gente está no hospital. Achei que fosse a minha sobrinha que estava enferma, mas era a irmãzinha dela, que estava com uma suspeita de apendicite. Foi internada no pronto-socorro, perto da casa que ela mora. Aquilo derrubou, deixou a gente por terra, irmãos, porque nós estávamos todos os dias lutando por uma necessidade muito grande, e sobreveio outra, na mesma casa. Ao invés de eu sair com a minha esposa para um lugar de entretenimento, para um restaurante, nós fomos, irmãos, oramos com o óleo da unção e apresentamos aquele óleo da unção. Falamos: Senhor, nós não temos nada, mas onde esse óleo passar, esteja o teu Espírito libertando, trazendo paz, Senhor. Levantamos, fomos até o pronto-socorro, com o óleo no bolso, esperando o que haveria de acontecer. Era uma suspeita séria de apendicite. Aí eu falei para minha irmã, falei: olha, Érica, eu estou com o óleo da unção aqui. Você não sente de fazer uma unção na tua casa? Ela falou: eu sinto. Eu peguei, coloquei na mão dela o óleo e fui para minha casa. Ela me ligou, estava na garagem, falou: mas vem você fazer a unção. Eu falei: eu vou. Mas quem quer melhor a paz e a saúde e as bênçãos de Deus na tua casa do que você? Eu falei: então faz você a unção da tua casa. Unge a tua filha, unge as portas, unge as janelas, expulsa os espíritos que estiverem aí dentro e deixa que o Senhor faça a obra. Ela fez dessa maneira. A Manuela não teve nada de apendicite. Aquela aflição foi uma noite de paz. O câncer da Júlia foi expulso no nome do Senhor Jesus. Ela alcançou um milagre que só por Deus. E o nome de Deus está sendo glorificado nesta congregação. Qual é o tamanho da tua prova, meu irmão? Qual é o tamanho da tua prova, minha irmã? Será que o Deus que operou no passado não vai operar hoje na tua vida? Será que você não tem na tua vida um pouquinho de comunhão que você juntou na tua caminhada para alcançar uma paz, para alcançar uma libertação na tua casa? Então chega na tua casa hoje, minha irmã, meu irmão, os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, e expulsa no nome do Senhor Jesus tudo que não presta, irmãos. Vai passando, vai expulsando e vai convidando o Espírito Santo para habitar na tua casa, irmã. O Senhor quer renovar os planos de alegria na tua vida. Chega, irmãos, chega de tanta tormenta. Vai dormir, não tem sono. Levanta pela manhã, não consegue, aí fica sonolento. Não tem saúde, come muito ou não come nada, não faz digestão. As coisas que vai fazer não prospera. As portas se fecham todas as vezes que você acha que vai abrir. Está faltando o Espírito Santo para reganhar as portas na tua vida, irmãos. Então hoje o Senhor convida toda a igreja. Marca esse dia, 21 de outubro. Você vai chegar na tua casa. A igreja tem fé, irmãos? A igreja tem comunhão para receber essa palavra? Irmãos, pela vida ou pela morte, nós estamos seguindo ao nosso Deus. Ao final da nossa jornada, nós moraremos com o Senhor na eternidade. Mas enquanto nós vivermos, não é para termos vida de derrota, é para termos vida de vitória. Na nossa vida, na vida da igreja, é de vitória em vitória, irmãos. Então hoje o Senhor te convida, faça você o teu milagre acontecer.
O que seria isso? Positivismo? Programação neurolinguística? Não, irmãos. Isso daqui é a palavra. Apóstolo Paulo expulsava os espíritos. Os discípulos, por onde passavam, as enfermidades eram colocadas nas ruas, e por onde eles passavam, até a sombra deles curavam, pelo poder do Espírito Santo. Ainda que sejamos nada, ainda que sejamos carecedores da misericórdia de Deus nas nossas vidas todos os dias, o Espírito Santo de Deus quer operar na tua casa, meu irmão. O Espírito Santo de Deus quer operar por misericórdia na minha casa, na casa do irmão, da irmã. Profetiza, irmã. Não fique esperando que chegue na tua casa um profeta. Profetiza você a tua benção, a tua libertação. Quando você profetiza as bênçãos do Senhor, o Senhor sela no céu, porque o Senhor conhece o teu testemunho, conhece a tua lágrima, conhece o teu clamor, conhece o teu desejo de adorar a Deus. Então o Senhor não vai te julgar pela tua fraqueza, o Senhor não vai te julgar pela tua fraqueza, meu irmão, o Senhor vai te abençoar e vai fazer zelar e cumprir as profecias e as promessas de benção que saírem da tua boca também. Está boa essa palavra, meus irmãos? Os irmãos que estão nos acompanhando na internet, às vezes você fica esperando que o teu milagre chega por um pastor, por um ancião, por um cooperador, por um obreiro da tua igreja. Faça uma oração nesta madrugada. Faça uma oração e unja o teu filho, unja a tua filha, unja a tua propriedade, unja o que o Senhor colocou na tua mão, unja a tua carteira de trabalho, que ela não faz tempo que ela não é preenchida, unja a tua carteira de trabalho. O Senhor vai fazer milagre a partir de hoje, irmãos. E por que o Senhor manda, irmãos? É porque o Senhor recomenda e o Senhor está pronto para abençoar a igreja. Tem fé na igreja, irmãos? Tem comunhão para receber essa palavra? Só Deus sabe o quanto nós também precisamos da misericórdia de Deus. Todos os dias estamos sendo testados, não é isso, irmão Rodrigo? Todos os dias, quem o Senhor se usa da palavra é testado. Todos os dias não sabemos se estamos indo para frente ou se estamos indo para trás. Sabemos se continuamos os cultos online ou não. Não sabemos, buscando guia de Deus, para que não apareça o homem, mas que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo seja genuína na terra. Muitos podem pensar que esse ou aquele está fazendo tal coisa para aparecer. Não, irmãos, é o temor de não desagradar ao Senhor. Então nós também precisamos de oração, nós também precisamos de comunhão, nós também temos as nossas necessidades, mas essa palavra vai alcançar quem prega, quem está na igreja, quem está nos assistindo, quem está do lado de fora. Oxalá que essa palavra não cerque até os caminhos de quem está até longe de nós, irmãos. Porque onde o Senhor manda, o Senhor recomenda e há milagre, há prosperidade. Irmãos, esta é a palavra que o Senhor tem nos mostrado. Recebamos como vinda de Deus. E que o Senhor possa prosperar os nossos caminhos e esses microfones possam em poucos dias testificar os favores e os milagres do Senhor nas nossas vidas. Recebamos todas essa palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão Rodrigo, não pode agradecer o culto? O servo de Deus irá agradecer o culto, a igreja clama, irmãos. A igreja adora, clama, porque o culto ainda não acabou. Então, em comunhão, agradeçamos esse culto com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glórias a Deus nas alturas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso Altíssimo Deus,
Pai de toda graça e de toda consolação, ajoelhamos-nos, Senhor, aos teus pés na noite dessa quarta-feira, para agradecer a Deus. Não dá para falar, Senhor. Quão grande é o teu amor e a tua misericórdia. O crente que serve a Deus é conhecido no céu e até no inferno, Senhor. Ouvimos na leitura, Paulo, Jesus Cristo, e Paulo nós sabemos quem é, mas vós quem sois? Bem-aventurados que sofrem perseguição pelo nome de Jesus, porque não perderão o seu galardão no reino do céu. Te damos graças, Senhor, porque nos reunimos nessa noite e temos visto, Senhor, o teu prosperar na tua obra e a nossa irmandade num grande número na internet acompanhando aqui presencialmente a tua casa cheia e todos nós glorificando o teu santo nome. Senhor, eu creio na tua santa palavra, nós cremos na tua palavra, nós sairemos daqui como tu deste ao teu servo, empoderados pelo Espírito Santo. Se a igreja crê, pode dar glória a Deus, irmão. Se você cochilou até agora, trata de acordar que está chovendo bênção. Pega o teu embornar, pega o teu cesto e começa a pegar as bênçãos que está caindo do céu. Quem crê dá glória a Deus e vai tomando posse da palavra. Glória ao nome do Senhor. Ó Deus, como é bom te servir, como é bom guardar a tua palavra, como é bom crer no Senhor. Faz-nos sair daqui pisando nas nuvens. Está aberta a caça aos demônios. O diabo vai pensar duas vezes para cruzar nosso caminho. Quem veio buscar virtude toma posse agora. Abre a tua boca e dá glória a Deus. Mica, lamúria, salaía, lama. Alaía, Jesus. Enche, enche, enche a tua igreja de glória. Derrama da tua graça. Derrama os dons do teu Espírito Santo. Se é tempo chegado, batiza com a promessa, Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Uriala, sia, macola, chelamo. Bauelasa limakata, uelasa lá. Uriamaka te andala suia lama. Canta, Jesus, aleluia. Te damos graça pelas ofertas. Te damos graça pela força que deste ao teu servo. Está aberta a porta. Meu Deus, santo é o Senhor. E alamaia. Tem um túnel, irmãos, um túnel virado para essa igreja. Vocês crêem nisso, irmão? Um cone com a ponta fina virada para cá. Uma mão grande jogando pedrinha colorida. Vai pegando, irmão. Glória a Deus. Pega tudo que der. Leva para casa, leva para os enfermos, leva para o filho da irmã que está congregando, leva para Ju, leva para Camilinha, Lamaia. Leva, leva. Igreja, comunhão. Agora, em nome de Jesus Cristo, clama Jesus de toda a tua alma. Você vai sentir um poder que você nunca sentiu na tua vida. Você vai sentir uma unção que você nunca sentiu na tua vida. Dá glória a Deus. Cadê os homens de Deus? Os profetas de Deus, as mulheres de Deus, clama, 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 está caindo o dom do céu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Clama, igreja, clama, força em nome de Jesus, não se acovarda, resiste o diabo, ele fugirá de ti. Clama, Jesus, clama. Clama, esse espírito que te atormentou até agora vai se sujeitar no nome de Jesus Cristo. Vai saindo agora, demônio, da vida da igreja, no nome do Senhor Jesus. Canta na nossa alma. Senhor, abençoa ainda o círculo da oração e que a virtude desse culto nunca mais saia da nossa vida. Tu deste ao teu servo ousadia e mandou nós marcar 21 de outubro de 2020. Faz uma marca no céu, faz uma marca aqui nessa igreja, faz uma marca na live, faz uma marca até no inferno, porque é tempo da igreja cantar na tua presença.
Te damos graça, elevamos nosso pensamento a Deus. E eu creio, Senhor, que tem gente que vai sair daqui essa noite dando choque no escuro. Alamaia, vai deitar na cama e a carne ainda vai estar pulando com a tua presença. Isso é presença de Deus. Em nome de Jesus agradecemos aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos preparar, irmãos, o hino 42. Ao final do culto, irmãos, assim que encerrarmos, nós iremos ter o círculo de oração. E nós queremos convidar aos irmãos, se algum dos irmãos, das irmãs, entrou nessa igreja hoje com alguma necessidade, com alguma enfermidade, com alguma causa difícil e sente-se de ser ungido, eu quero te pedir, irmão, que você, ao terminar o culto, que você fique no corredor. Os irmãos, o irmão Rodrigo fará o círculo de oração, a oração, e o irmão ou a irmã que se sentir de ser ungido, pode ficar no corredor, que os servos de Deus diáconos irão ungir a cada um dos irmãos que se sentirem. Tá bem assim? Não é costume, mas é o que o Senhor requer de nós, irmãos. Porque pela fé, o Senhor operará os milagres que Ele precisa nas nossas vidas. Então, em comunhão, vamos cantar o hino 42.
Quando nós chegamos à igreja hoje, irmãos, o irmão Bruno falou: irmão, escolhe os hinos que nós vamos cantar, que tem que ser de uma seleção pré-estabelecida para que os irmãos possam receber nas casas a letra dos hinos. Eu falei: não, irmão, escolhe na comunhão. E ele escolheu esse hino para terminar o culto. E a palavra falou sobre a luz de Cristo sobre nós. Então é uma confirmação para a tua vida. Receba a palavra e confie no Senhor, irmãos. Está bem assim? Também nos últimos dias temos alertado alguns irmãos que têm procurado a nossa administração para aqueles que sentem de começar um grupo de culto, de reunião familiar, de célula, nas casas, para que possam nos procurar. Muitos têm procurado, irmãos, mas nós renovamos o convite. A temporada de salvação é agora, irmãos. Você precisa do favor do Senhor? Trabalhe no Evangelho. Faça a tua parte, expanda a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Não é isso, irmão Rodrigo? Faça o teu melhor. Se precisar de ajuda dos irmãos da Congregação Cristã Apostólica, entre em contato conosco. Não fique esperando que a promessa se cumpra, que apareça um anjo batendo asas na tua vida. Tem promessa? Vá a campo, trabalhe, faça célula, reunião familiar, atenda a irmandade, atenda a tua família. Prometa nada a não ser a salvação e a vida eterna. E deixa que o Senhor guie os caminhos para que o Senhor faça as obras e complete. Mas não use esta liberdade para julgar, para colocar a menos, para discriminar nem condenar. É salvação. Quem nos julgará é o Senhor no último dia. Está bem assim? Encerrando o culto, quem tiver necessidades, os irmãos vão estar nos corredores e vão, na oração do irmão Rodrigo, irá fazer unção dos irmãos no mesmo instante. Que recebamos todos, amados, a santa paz de Deus, que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nós para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. É uma lista só? É uma só, né, Renatinho? Então, como nós ouvimos o nosso irmão falar, o N acabou de falar, os que tiverem necessidades, fiquem no corredor assim, ó, do lado das irmãs e dos irmãos, e nós vamos orar, apresentar a Deus aqui esses nomes que foram passados, acredito que também durante a live, e a Irmandade que fez menção aqui. Irmãos, prestem bem atenção. Ouvimos o conselho que o servo de Deus nos deu. Participa do culto, irmão. Que não é lugar de dormir. É lugar de clamar. De bater na porta da misericórdia de Deus. Não se esqueça que quando você cruzar essa porta, tem um comboio de demônio querendo destruir a tua casa, tua vida, tua alma, os teus sonhos. Saia daqui revestido do poder da palavra de Deus. E aproveita cada segundo do culto, porque você vai sair daqui brilhando tanto que vai cegar o teu adversário. Oremos, mas é para clamar, irmão. Clama. Tudo que você não clamou, clama. Oremos em nome do Senhor Jesus. Bondoso Deus, nosso Pai que habita no céu, nós voltamos em oração, Senhor. Podia ter umas 10 orações nesse culto, para clamar pela Tua misericórdia, para clamar, Senhor, pelo Teu favor e pela Tua bondade, para Te pedir, ó Deus, que faça da nossa vida um testemunho eficaz das Tuas obras. Senhor, vamos orar agora por essas vidas. Irmã Leonilda, que pede por família, irmã Cirlei por família, irmã Ana por depressão, irmã Marli por causa, irmã Cleo, causa na justiça, irmã Verônica, cirurgia no útero, irmão Vinícius, Covid e com escara, Conceição, feridas na boca, e também caroço no estômago. Diva, pede por libertação, Simone por causa, Augusto por causa, Ana Laura, o Alexandre por causa, Fernando com Covid, pneumonia, parente da irmã Cida que nos visita, Renato por família enlutada, bendito seja Deus. O Renato músico,
Vamos apresentar, Senhor, todas essas vidas nas tuas mãos, que agora na comunhão dessa igreja, a virtude do teu Espírito Santo possa cair agora sobre o teu povo, onde estiver a enfermidade, onde estiver o mal, onde estiver, Senhor, a obra ruim, que seja repreendido agora, no nome do Senhor Jesus, que através dessa live, das ondas dessa internet, chegue a virtude do teu Espírito Santo agora, repreende agora a bebida, repreende agora a droga, repreende agora o câncer, repreende agora o divórcio, repreende agora, Senhor, tudo que não presta, contenda, e faz, ó Deus, aparecer entre o teu povo a virtude do teu Espírito Santo. Os teus servos estão agora ungindo as nossas irmãs, os nossos irmãos, que haja virtude na mão dos teus servos, que haja cura, que haja libertação. E se porventura, Deus, alguma coisa contrária se manifestar aqui agora, que seja amarrado, repreendido no nome do Senhor Jesus. Esse lugar é lugar de paz, é lugar de exaltar a Deus. Se tiver um crente aqui dentro ainda, pode dar glória a Deus, irmão. Nós somos mais do que vencedores. Senhor, faz a tua obra, opera os teus milagres sobre essas vidas, Senhor, que tanto precisam de ti. Não os deixa confundido, envergonhado. Passa na nossa casa, passa na casa da Ju, passa na casa da Camilinha, passa, Senhor, em todas as casas que estão enfrentando enfermidades, e mostra o teu poder. Nós cremos, hoje é noite de vitória, Senhor. O que estiver amarrado, meu Deus, o que estiver engastanhado, que estiver preso, Senhor, porque o adversário veio para matar, roubar e destruir, solta agora em nome de Jesus Cristo, e faz o teu povo sair daqui crendo na tua palavra, crendo no teu poder, porque nós sabemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Pedimos as tuas bênçãos, é no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, boa noite. Obrigado, Renatinha. Muito obrigado pela presença. Não esqueçam que sábado, às 10 da manhã, tem culto das mulheres. Vou pedir para as irmãs, pois não, irmão. Vai lá, irmão, a irmã Maria quer ser ungida. As irmãs do banco do órgão para trás podem se ir retirando. Boa noite, obrigado por vir. E depois os nossos irmãos, para não fazer aglomeração lá na frente, tá bom? Os músicos quiserem tocar, podem. Uma boa noite, Irmandade da Live, e até amanhã às 20 horas. Paz e Deus.